Eu matei o homem que me traiu com as minhas próprias mãos, mas só depois de ele implorar por perdão num quarto de hotel em Faro, os olhos cheios de lágrimas que eu mesma arranquei. A minha irmã, sempre a mais esperta das duas, riu quando encontrou o rastreador no meu carro, um pequeno demónio negro colado debaixo do chassi, como uma praga que eu não via. E agora, enquanto a polícia bate à porta da nossa casa em Alfama, eu sorrio para ela através do espelho partido, porque a vingança não é um fim, é o começo de uma liberdade que nos custou tudo. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu para-brisa naquela tarde de verão, transformando o Tejo num espelho de prata derretida. Eu dirigia o meu velho Fiat 127, herança do pai que nos deixou cedo demais, pelas ruas estreitas do Chiado, o ar-condicionado avariado soprando um vento quente que cheirava a pão fresco das padarias e a diesel dos autocarros. A minha vida era essa, um equilíbrio precário entre o emprego de secretária numa agência de viagens em Rossio, onde sonhava com voos para o Brasil que nunca apanhava, e as noites com o Miguel, que prometia o mundo mas entregava apenas mentiras embrulhadas em beijos. Ele era alto, com aqueles olhos castanhos que pareciam poços de mel, e um sorriso que desarmava qualquer dúvida. Ou assim eu pensava. A Inês, a minha irmã mais nova, esperava-me à porta do nosso apartamento em Alfama, com os braços cruzados e uma expressão que eu conhecia bem, a de quem tem um segredo que vai explodir como um fogo de artifício no São João. Tínhamos crescido ali, nas ruas labirínticas onde o fado ecoava das janelas abertas, e o cheiro de sardinhas assadas misturava-se com o sal do rio. A Inês era a rebelde, a que estudara psicologia na Nova de Lisboa e agora trabalhava num centro de apoio a vítimas de violência doméstica, lidando com almas partidas que eu mal conseguia imaginar. Eu, a Ana, era a prática, a que pagava as contas e mantinha o lar de pé desde que a mãe partira para o céu num acidente de comboio há 10 anos. Para o carro aqui, mana, disse ela quando me viu parar, o tom urgente como se o mundo estivesse a desabar. Desci, sentindo o asfalto quente sob os chinelos, e ela já estava a espreitar para debaixo do Fiat, de joelhos no chão sujo, como uma mecânica de rua. O que é que dás a este bicho para ele te trair assim? Eu ri, achando que era mais uma das suas piadas sobre o meu carro que guinchava nas descidas íngremes. Mas ela não riu. Sacou do bolso um telemóvel, ligou a lanterna e apontou para o chassi. Olha aqui. Vê se não é isso que eu penso. Ajoelhei-me ao lado dela, o coração a bater um pouco mais rápido, não por medo, mas por aquela curiosidade irritante que nos leva a cutucar feridas. E ali estava, um retângulo negro, do tamanho de um isqueiro, colado com fita adesiva industrial, com fios finos que se perdiam na escuridão do metal. Um rastreador. GPS, provavelmente. O tipo de coisa que vês em filmes de espionagem, não na tua vida cotidiana em Portugal, onde os segredos são sussurrados em cafés e não perseguidos por satélites. Quem diabo faria isto? Perguntei, a voz tremendo apesar de mim mesma. O Miguel veio-me à mente como um flash, as discussões recentes, as noites em que ele desaparecia sem explicação, alegando turnos extras na construtora onde trabalhava. Ele sabia onde eu guardava as chaves do carro, entrava e saía do nosso apartamento como se fosse dono. Mas rastrear-me. Isso era território de paranoia, de homens que não confiam nas mulheres que dizem amar. A Inês ergueu-se, limpando as mãos nas calças de ganga, os olhos verdes faiscando com uma fúria controlada que eu admirava e temia. Vamos testar. Eu sei como. Lembra-te do João, o tipo do centro. Ele é perito em ti, e deve-nos um favor desde que o ajudei com a ex dele. O João era um daqueles amigos improváveis, um lisboeta magro com tatuagens de códigos QR que vivia em Belém e consertava computadores para sobreviver. Marcámos encontro no seu ateliê improvisado, um resto chão cheio de cabos e ecrãs, onde o cheiro de café queimado pairava como uma névoa. No caminho, a Inês conduziu o meu Fiat, ela insistiu, dizendo que eu estava demasiado abalada para guiar. Falámos pouco, mas o silêncio era carregado, como o ar antes de uma tempestade no Atlântico. Pensa, Ana. Quem ganha com saber onde estás a toda a hora? O teu chefe. Um credor. Ou o teu príncipe encantado, que cheira aftershave barato e promessas ocas. As palavras dela cortavam, mas eram precisas, como bisturis na alma. A Inês sempre fora assim, via as rachaduras antes de elas se tornarem abismos. Chegámos a Belém ao entardecer, o sol pintando a torre de ouro líquido, e o João já nos esperava com uma caixa de ferramentas e um laptop aberto. Rastreador barato, chinês provavelmente, murmurou ele enquanto desconectava o dispositivo, os dedos ágeis como um ladrão de cartas.
Ligou ao seu computador, e no ecrã surgiram coordenadas: o meu apartamento, o trabalho, o supermercado do Pingo Doce onde comprava o vinho da semana. E, pior, endereços que eu nunca visitara, um motel em Oeiras, uma rua em Cascais onde supostamente eu parara para encontros. O acesso é remoto. Alguém está a ver isto em tempo real, disse o João, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Quer de volta? Ver quem está do outro lado. A Inês trocou um olhar comigo, e eu senti algo quebrar dentro de mim, não tristeza, mas uma raiva fria, como o vento do norte que varre as praias do Algarve no inverno. Sim. Mostra-me. Naquele momento, enquanto o João tecia a sua teia digital, eu comecei a reconstruir o puzzle da minha vida. O Miguel não era só infiel, era controlador, um predador que usava tecnologia para caçar. Lembrei-me das mensagens casuais: onde estás, amor? Sinto a tua falta. Agora, faziam sentido como correntes. A Inês pôs a mão no meu ombro, e sussurrou: irmãs contra o mundo, lembra-te. Vamos desmascarar este filho da puta. O teste revelou o IP, um servidor em Lisboa, registado em nome de uma empresa fantasma, mas o João rastreou o sinal para um telemóvel. O número de Miguel. O meu estômago revirou-se como as ondas na Praia da Conceição. Ele sabe que estamos aqui agora? Perguntei, a voz um fio. Não ainda. Mas se ligares o rastreador de novo, ele vai ver. O João sorriu, sombrio. Desligamos tudo, e voltamos para Alfama sob um céu estrelado, o carro agora limpo de fantasmas. Mas a minha mente fervilhava. Vingança não era uma palavra, era um plano a nascer, lento e venenoso como o vinho do Douro envelhecido em barris de carvalho. Naquela noite, deitada na cama com o som distante do elétrico 28 a ranger nas curvas, sonhei com Miguel a implorar, as mãos algemadas ao volante do meu Fiat enquanto eu acelerava para o precipício da Rábida. Acordei suada, o coração martelando, e soube que nada seria igual. A Inês dormia no quarto ao lado, o seu ronco soava uma âncora. Amanhã, começaríamos a caçada. Não por ódio cego, mas por justiça, a nossa, crua e portuguesa, forjada no fogo das traições que nos moldam. Os dias seguintes foram um vórtice de normalidade fingida. Eu ia ao trabalho, sorria para os clientes que sonhavam com as ilhas dos Açores, mas por dentro, planeava. A Inês ajudava, as suas sessões de psicologia invertidas para mim: a traição não é só física, Ana. É uma violação da confiança, um roubo da autonomia. Ele queria-te numa gaiola invisível. Falávamos horas, bebendo vinho verde gelado na varanda com vista para o castelo de São Jorge, as luzes da cidade piscando como olhos cúmplices. Decidimos confrontá-lo, mas não de frente. Mandámos uma mensagem anónima do telemóvel burner que o João nos arranjou: sabemos do teu brinquedo no carro dela. Queremos 5.000 euros para calar. O suficiente para o picar, sem o assustar. A resposta veio rápida: quem é? O que queres dizer? Negámos, jogando o gato e o rato. Ele mordeu a isca, transferindo o dinheiro para uma conta offshore que a Inês montara através de contactos no centro, vítimas que se tornaram aliadas. Com o dinheiro, comprei um novo telemóvel, tracei planos. Mas o psicológico era o verdadeiro veneno. Comecei a ligar-lhe de números falsos, sussurrando dúvidas: a Ana sabe, Miguel. Ela viu o motel em Oeiras. Corre. Ele desabava em mensagens para mim, o tom desesperado: amor, é mentira. Alguém está a tentar nos separar. Eu respondia com frios: ok, deixando-o ferver na sua própria sopa. Uma semana depois, marcámos o encontro. Vem ao terreiro do Paço à meia-noite. Sozinho. Ou mandamos tudo para a tua mulher. Ele tinha uma ex-esposa em Sintra, com quem partilhava a custódia do filho. O anzol perfeito. A Inês e eu esperámos nas sombras da estátua de D. José, o ar salgado do Tejo misturado com o cheiro de marisco dos vendedores ambulantes que já haviam fechado. Ele apareceu, o casaco de cabedal poído, os olhos saltando como um coelho encurralado. Quem são vocês? O que querem? A voz dele tremia, e eu saí das sombras, a Inês ao meu lado como uma sentinela. Eu, Miguel. A tua Ana. E esta é a Inês, que encontrou o teu segredo. Ele empalideceu, recuando contra a coluna de pedra. Porquê?
Por que me rastreares como uma criminosa? Ele gaguejou desculpas, ciúmes, medo de me perder para o tipo do trabalho, paranoia de um passado que eu não conhecia. Mas os olhos dele mentiam, e Inês viu: és um narcisista clássico, Miguel. Controlas para não seres controlado. Mas agora, és tu na coleira. Deixámo-o ali, choramingando promessas de mudança, mas o dano estava feito. O rastreador era só a ponta, debaixo, havia anos de manipulação, fotos roubadas do meu telemóvel, chamadas gravadas, até um perfil falso nas redes para me vigiar. A vingança começou subtil, anónimos para o chefe dele, insinuações de roubo de materiais na construtora. Ele perdeu o emprego em dias. Mas o drama psicológico aprofundava-se em mim. Noites em claro, questionando cada memória. Era amor ou prisão? A Inês ajudava, mas via o abismo nos meus olhos. Não o mates ainda, mana. Mata o que ele plantou em ti primeiro. Ela tinha razão. A cura era o prelúdio da destruição. O Tejo corria preguiçoso sob a lua cheia, refletindo as luzes do cais das colunas como estrelas caídas, enquanto eu e Inês voltávamos para casa a pé, deixando Miguel encolhido no terreiro do paço como um trapo molhado. O ar da noite era fresco, carregado com o aroma de jasmim das varandas e o eco distante de um acordeão tocando fado num tasco escondido. Lisboa à noite é uma amante traiçoeira, bela, mas cheia de cantos escuros onde os segredos se multiplicam como ratos. Sentiste o poder, não sentiste? Perguntou a Inês, o braço no meu, os passos sincronizados nas pedras irregulares de Alfama. Ela sorria, mas era um sorriso afiado, como o de uma raposa que fareja sangue. Ele tremeu, Ana. Como um cão apanhado a roubar o osso. Eu assenti, mas por dentro, o peito apertava. Não era só triunfo, era o peso da traição a assentar nos ossos, como umidade nas paredes antigas do nosso prédio. O Miguel não era um monstro de filme, era real, português até à medula, o tipo que bebe sagres no balcão do café, joga futebol aos domingos no Estrela da Amadora, e trai com a vizinha porque os homens são assim. Mas o rastreador? Isso era calculado, uma ferida que sangrava confiança. Chegámos ao apartamento, subindo as escadas rangentes iluminadas por uma lâmpada fraca. A Inês abriu uma garrafa de Porto Tawny, o líquido âmbar brilhando no copo como lágrimas contidas. Sentámo-nos na sala, com vista para o Morro de São Vicente, onde as luzes piscavam como confissões noturnas. Conta-me tudo desde o início, disse ela, os olhos fixos nos meus. Não o que ele fez, mas o que tu sentiste. E eu contei. Como nos conhecemos num concerto de Madre Deus no Coliseu, as mãos dele quentes nas minhas durante a entrega. Como ele me levava a Sintra nos fins de semana, prometendo um futuro com casa no guincho e filhos a correr na areia. Mas os sinais estavam lá, as perguntas insistentes sobre o meu dia, o telemóvel dele sempre no silencioso, as ausências que ele tapava com flores roubadas do mercado de arroios. O rastreador era o clímax, mas o drama era a erosão lenta da minha alma. A Inês ouvia, a psicóloga em ação, mas a irmã por baixo. É gaslighting puro, Ana. Ele plantou dúvidas para te manter fraca. Mas nós somos as filhas de Lisboa, resistimos terremoto, ditadura, tudo. Ele é só mais um tremor. Naquela noite, planeámos o próximo passo. Não vingança cega, mas cirúrgica, como um fado que corta o coração sem misericórdia. Usaríamos as gravações que o João extraiu do rastreador, logos de localização que provavam as mentiras dele, noites em motéis com a amante, um tipo chamada Rita que trabalhava na mesma construtora. Enviámos nas praias esposa dele, anónimas, com uma nota: protege o teu filho. Ele é pior do que pensas. A reação foi um furacão. O Miguel ligou-me às 3 da manhã, a voz rouca de uísque e pânico: Ana, por favor, vem cá. É a Sofia, ela sabe tudo. Vai levar-me o miúdo. Eu fui, não por piedade, mas para ver o abismo nos olhos dele. Encontrei no apartamento em Telheiras, um T3 modesto com posters de futebol na parede e brinquedos espalhados. Ele estava de joelhos no chão da cozinha, uma garrafa de Superboc tombada, o cheiro de vomito misturado com desespero. Tu fizeste isto, acusou, os punhos cerrados mas sem força para bater. Porquê? Eu amava-te. Amavas controlar-me, respondi, a voz firme como o granito da Sé. O rastreador era a tua coleira, Miguel. Agora,
Sentes como é ser o cão. Ele chorou então, um choro gutural, português, daqueles que vêm do peito, como o lamento de um fadista. Contou-me tudo, a paranoia desde a separação, o medo de perder o controle, a Rita como bálsamo temporário. Eu mudei, juro. Deixa-me provar. Saí dali sem uma palavra, o coração dividido entre ódio e uma pena residual que me enojava. No carro, agora limpo, com um detector de bugs que a Inês instalara, dirigi para o guincho, as dunas prateadas sob a lua como fantasmas. Parei na praia deserta, tirei os sapatos e caminhei na areia fria, as ondas lambendo os pés como confissões. O mar português é impiedoso, dá e leva, ama e destrói. Como os homens, pensei. Como eu me tornaria? De volta à casa, a Inês esperava com um café forte e pastéis de nata quentes do tempo antigo. Como foi? Destruição controlada, disse eu, rindo pela primeira vez em dias. Mas o riso era frágil, e ela viu. E agora? Ele vai cair sozinho, ou precisas de empurrão? O empurrão veio na forma de um plano mais profundo. A Inês, com os seus contactos no centro de apoio, arranjou um terapeuta para mim, não para curar, mas para armar. Sessões onde dissecávamos o trauma, transformando dor em estratégia. Aprendi sobre ciclos de abuso, sobre como os controladores como Miguel prosperam na culpa da vítima. Usa isso contra ele, dizia o terapeuta, um homem idoso de Setúbal com sotaque salgado. A vingança verdadeira é libertar-te, mas se quiseres que ele sofra, faz-o espelhar a tua dor. Comecei a documentar tudo, e-mails, mensagens, até fotos do rastreador como prova. Contactei um advogado em Coimbra, amigo de um cliente da agência, especialista em privacidade digital. É crime, assédio eletrónico, disse ele ao telefone, a voz grave como um sino. Podes processá-lo, mas vais ganhar mais se o fizeres sangrar devagar. O Miguel, sentindo o cerco, tentou reconquistar-me com gestos grandiosos, flores no trabalho, bilhetes para o futebol no Luz, até uma viagem prometida a Porto. Recusei tudo, mas aceitei um jantar para encerrar. No restaurante em Bairro Alto, com velas tremulando e o som de guitarras ao fundo, ele implorou. Casa comigo, Ana. Eu mudo. Olhei para ele através do copo de vinho tinto, o líquido escuro como sangue. Casa. Tu querias-me presa, não casada. Levantei-me, deixando-o com a conta e o vazio. Mas o psicológico corroía-me. Sonhos onde eu era o rastreador, invisível nas veias dele, ditando passos. Acordava a gritar, a Inês correndo para o quarto com uma manta. És mais forte que isso, sussurrava ela. E era. Aos poucos, a raiva transformava-se em clareza, a vingança não era matá-lo, mas destruí-lo de dentro para fora, como ele fizera comigo. Uma noite, recebemos a notícia, a ex dele movera para custódia total, citando as provas irrefutáveis que enviamos. O Miguel perdeu o filho, o emprego, a amante que o abandonou como uma casca vazia. Ligou-me uma última vez, a voz quebrada, tu ganhaste, Ana. Mas e se eu me suicidar? Pensas nisso? O telefone caiu da minha mão, o quarto girando. A Inês apanhou, desligou. Não mordas a isca. Ele quer-te culpada. Mas naquela noite, chorei, não por ele, mas pela parte de mim que ainda amava o homem que ele fingira ser. O amanhecer trouxe resolução. Íamos mais fundo. O João descobriu contas bancárias dele, dívidas escondidas de jogos online. Um anónimo para os credores, e o cerco apertou. Lisboa, a nossa cidade de 7 colinas, tornava-se o palco de uma tragédia grega, eu, a heroína vingadora, a Inês, o cor sábio, o Miguel, o Ícaro a cair. O fado entrava pelas janelas entreabertas do nosso apartamento como um amante indesejado, aquela melodia plangente de Amália Rodrigues que falava de saudades e perdas, e quando nas paredes caiadas de Alfama. Era setembro agora, o calor abafado dando lugar a um outono tímido, com folhas de castanheira a dançar no chão como confetes de um carnaval acabado. Eu andava pela casa como um fantasma, os passos leves mas carregados, o peso da vingança a moldar-me como o Tejo esculpa as margens. A Inês notava, claro. Estás a afundar-te, mana, disse uma manhã, enquanto partilhávamos o pequeno almoço na cozinha minúscula, pão de mafra com queijo da serra e café expresso forte o suficiente para acordar os mortos.
Os seus olhos, sempre tão penetrantes, fixavam-se nos meus como se pudessem ler os sulcos da alma. A vingança é um vinho bom, mas em excesso, embriaga e destrói. Ela tinha razão, mas como parar? O Miguel era uma ferida aberta, e cada notícia dele, a perda da casa em Telheiras, a internação voluntária num centro de desintoxicação em Cascais, era sal na carne viva. Eu lia os relatórios que o João nos enviava, atualizações digitais como capítulos de um romance negro. Ele vendeu o carro para pagar dívidas. Bebe sozinho em bares de Alfama. Um deles era o nosso tasco favorito, o Sr. Vinho, onde outrora dançáramos ao som de guitarras. Decidi confrontá-lo ali, não por masoquismo, mas para fechar o ciclo. A Inês protestou: é perigoso. Ele está instável. Mas eu insisti. Preciso de ver o fim nos olhos dele, senão, isto come-me viva. O Sr. Vinho estava lutado naquela noite de quinta, o ar denso com fumo de cigarros e o aroma de bacalhau assado. Sentei-me num canto escuro, um copo de ginginha na mão, o líquido cereja queimando a garganta como remorso. Ele entrou meia hora depois, mais magro, o rosto cavado como as falésias da Rábida, o casaco pendurado nos ombros como asas quebradas. Pediu um copo de água. E sentou-se ao balcão, os olhos vazios fixos no espelho rachado atrás das garrafas. Aproximei-me devagar, o coração um tambor de fado. Miguel. Ele virou-se, o choque transformando-se em algo pior, reconhecimento amargo. Ana. Veio assistir ao espetáculo. Senta-te comigo, disse, apontando para a mesa. Ele obedeceu, os movimentos lentos como um penitente. O fadista no palco cantava: que estranha forma de vida, as palavras pairando como névoa. Que estranha forma de vida, leva-me a ter, que fique esquecida. Falámos baixo, as vozes misturando-se ao lamento. Ele confessou tudo, o rastreador comprado online num site obscuro, instalado numa noite em que eu dormia dopada por vinho. Queria proteger-te, mentiu, mas os olhos traíam, era posse, pura e simples. Falou da infância em Évora, pai alcoólico que batia na mãe, o medo de abandono que o tornara monstro. Eu via-te como a minha salvação, Ana. Mas estraguei tudo. Ouvi, a psicóloga que a Inês despertara em mim a analisar, ciclos intergeracionais, trauma não resolvido. Mas o coração? O coração gritava por justiça. Salvação. Tu eras a minha prisão. Cada localização tua era uma facada na minha liberdade. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo no tampo de madeira marcado por copos. Perdoa-me. Deixa-me reconstruir. Não há reconstrução para o que quebraste. Levantei-me, deixando uma nota para a conta dele, saí para a rua, o ar fresco lavando o cheiro de desespero, e chorei sob o luar, as lágrimas quentes como o vinho que não bebi. De volta, a Inês esperava com um chá de camomila e o seu abraço. E agora? Agora, o golpe final. Tínhamos descoberto, através do advogado, que o Miguel falsificara documentos na construtora, faturas inflacionadas para embolsar dinheiro. Anónimos para a autoridade tributária, com provas digitais irrefutáveis. Dias depois, a polícia revistou o apartamento dele, algemas brilhando como justiça fria. Ele ligou da esquadra, a voz um sussurro: és tu, não és? Acabaste comigo. Não neguei. Descobre como é ser vigiado, Miguel. Cada passo teu, julgado. Mas o preço psicológico era alto. Comecei a ver rastreadores em tudo, no telemóvel da Inês, no carro dela, até nas sombras das ruas. Paranoia, diagnosticou o terapeuta. É o eco do trauma. Confronta-o. Fiz sessões intensas, cavando o passado, a morte da mãe, o pai ausente, a sensação de que o mundo era um predador. A Inês participava, as nossas conversas tornando-se terapias mútuas. Somos duas metades de uma sobrevivente, dizia ela. O outono avançava, as vindimas no Douro chamando-nos para uma escapadela. Alugámos um carro, um Renault novo, sem fantasmas, e fomos para norte, as vinhas douradas sob o sol como um tapete de redenção. Bebemos vinho jovem nas quintas, rimos de histórias antigas, e pela primeira vez em meses, senti o peso a aliviar. Mas o Miguel pairava, uma nuvem. De regresso, a notícia: ele fora acusado de fraude, pena suspensa mas com vigilância eletrónica, ironia cruel, um tornozelinho GPS como o que ele me impusera.
A Inês riu alto. O universo tem sentido de humor português. Mas eu não ri. Naquela noite, sonhei com ele na prisão de Évora, as paredes fechando-se como o meu antigo pânico. Acordei decidida, a vingança final seria a misericórdia negada. Enviei-lhe uma carta, sem remetente, agora sabes como é, vive com isso. O drama aprofundava-se em camadas. A Inês começou a namorar o João, o Éker tornando-se herói romântico, e eu sentia ciúme, não dela, mas da normalidade que lhe chegava. Vai acontecer, prometeu ela. Depois do fogo, vem a cinza fértil. Lisboa entrava no inverno, as chuvas torrenciais lavando as ruas como lágrimas coletivas. Eu caminhava pelo Chiado, comprando livros de psicologia na FNAC, devorando histórias de sobreviventes. O Miguel tornou-se lição, não ferida. Mas o psicológico era um labirinto, momentos de euforia vingativa seguidos de abismos de dúvida. E se eu for como ele, confessei a Inês numa noite chuvosa. Não és. Tu curas, ele destrói. As palavras dela eram âncora. O próximo ato veio inesperado. Ele tentou suicídio, pílulas num motel em Setúbal. A ex dele ligou-me, a voz trêmula. Ele disse o teu nome antes de cair. Ajuda-o, por favor. Recusei, mas o peso caiu sobre mim como a chuva no Tejo. Fui ao hospital, não por amor, mas por clusur. Ele estava pálido na cama, tubos nos braços, os olhos fundos. Porquê, Ana? Porquê tanto ódio? Não é ódio. É equilíbrio. Tu tiraste, eu devolvi. Saí dali renovada, o fado da minha vida mudando de tom, de lamento para hino de força. As dunas de Cascais estendiam-se como lençóis de seda branca sob o sol de inverno fraco, o Atlântico rugindo ao fundo como um leão faminto. Eu e a Inês tínhamos fugido para ali num fim de semana impulsivo, alugando uma casa de praia em parede, longe das intrigas de Lisboa. O ar era salgado e puro, limpando os pulmões como um exorcismo, e pela primeira vez em meses, sentia o corpo leve, sem o jugo invisível do passado. Mas o Miguel seguia-nos, não fisicamente, mas na mente, um espectro que sussurrava nas ondas. A notícia do suicídio falhado chegara como um soco, e apesar da minha resolução, a culpa rastejava como caranguejos na areia. És humana, Ana, disse a Inês enquanto caminhávamos pela praia, os pés afundando na umidade fria. A vingança liberta, mas deixa cicatrizes. Ele é o vilão, mas tu és a que sangra. Falámos horas, sentadas num tronco trazido pelo mar, o vento despenteando o cabelo. Ela contou-me das sessões no centro, mulheres como eu, presas em teias de controlo, emergindo como fênix. Tu estás a curar, mas o psicológico é maratona, não sprint. Deixa o ódio ir, ou ele torna-te-lo. Regressámos a Lisboa renovadas, mas o destino tinha mais curvas que a estrada para Sintra. O João, agora namorado oficial da Inês, descobriu algo novo, o Miguel não agira sozinho. A Rita, a amante, fora cúmplice, ela sugerira o rastreador, motivada por ciúmes reversos, temendo que eu o roubasse, de vez. Mensagens trocadas, planos sussurrados num grupo de WhatsApp que o João hackeou. A raiva reacendeu-se, mas agora partilhada. Duas cabeças para caçar, disse a Inês, os olhos brilhando com malícia calculada. Planeámos o confronto com a Rita, não violência, mas exposição. Ela trabalhava numa boutique em Chiado, vendendo joias que não valiam o brilho falso. Entrei como cliente, fingindo interesse num colar de prata, e sussurrei ao ouvido dela, sabes do rastreador. A Ana aqui sabe. E a polícia também, em breve. Ela empalideceu, o rosto como leite coalhado. Tu. Como? Gaguejou desculpas, mas eu continuei, mulher para mulher, ele usou-te como ferramenta. Agora, pagas o preço. Saí deixando-a tremendo, o sino da porta tilintando como riso cruel. O efeito foi cadeia, a Rita denunciou Miguel à polícia, virando testemunha para salvar a pele, revelando mais fraudes na construtora. Ele foi preso de verdade, algemas reais em Évora, a prisão onde o pai dele apodrecera. A notícia veio num jornal online, foto dele cabisbaixo a entrar no tribunal, e eu senti. Nada. Vazio, como as dunas após a maré baixa. Mas o psicológico aprofundava o abismo. Comecei terapia intensiva, sessões onde revivia o trauma,
a descoberta do rastreador como um parto doloroso, o nascimento de uma nova Ana. O terapeuta, com o seu sotaque alentejano calmo, guiava-me: a traição é um espelho. O que vês nele reflete-te. Perdoa para libertar. Perdoar. A palavra queimava como pimenta no vinho. Mas experimentei, escrevendo cartas não enviadas, queimando-as na varanda sob as estrelas. A Inês juntou-se, as nossas chamas dançando como irmãs unidas. O inverno apertava, Natal aproximando-se com luzes no rocio e o cheiro de rabanadas nas ruas. Decidimos celebrar só nós, uma ceia em casa com bacalhau à brás e histórias de infância. Mas o passado bateu à porta, literalmente. A mãe da Rita, uma senhora de Odivelas com rosário no pescoço, apareceu chorando: a minha filha está destruída. Por favor, para com isto. Olhei para ela, o rosto enrugado como mapa de sofrimentos, e vi a minha mãe nela. Não é ódio, senhora. É consequência. Mas dei-lhe o contacto do centro da Inês: ajuda-a, quebradas curam-se juntas. Aquele gesto mudou algo. A vingança, outrora veneno, tornava-se ponte. O Miguel escreveu da prisão, uma carta contrabandeada pelo advogado: aprendi, Ana. Teu silêncio é a minha maior punição. Obrigado por me mostrares o monstro. Rasguei-a, mas as palavras ficaram, sementes de dúvida. A Inês e o João anunciaram o noivado numa noite de ano novo, fogos sobre o Tejo iluminando o céu como promessas. Eu brindava, mas por dentro, o vazio ecoava. Achas que mereço amor de novo? Perguntei à Inês enquanto as explosões ribombavam. E mais que isso. Mereces-te a ti mesma. As palavras dela eram bálsamo. O ano virou, e com ele, a maré. Comecei a namorar um cliente da agência, um professor de história de Coimbra, gentil como um mondego, sem sombras. Mas o fantasma do Miguel testava-nos, noites em que eu verificava o carro obsessivamente, procurando rastreadores inexistentes. É PTSD, diagnosticou o terapeuta. Enfrenta-o. Fiz, com meditação nas margens do Tejo, correndo pelas colinas de Monsanto, reconstruindo o corpo e a mente. A Rita contactou-me meses depois, voz trêmula ao telefone: desculpa. Eu era fraca. Obrigada por me acordares. Pendurei, o perdão não dito mas sentido. O drama evoluía, de vingança para redenção. Mas o psicológico era o fio condutor, sendo dor em tapeçaria. Lisboa, com as suas 7 almas, espelhava-me, bela, quebrada, resiliente. O precípio da Arrábida erguia-se como um gigante adormecido sobre o mar de Setúbal, as falésias caiadas de branco contrastando com o azul furioso do Atlântico. Eu dirigia para lá sozinha, o vento entrando pela janela aberta do novo carro, um Peugeot alugado, simbólico de recomeços, o rádio tocando fado moderno de Marisa, voz rouca cantando de amores perdidos. Era primavera agora, flores silvestres pontilhando as encostas como esperanças tímidas, mas dentro de mim, a tempestade ainda roncava. O Miguel fora libertado condicionalmente, após 6 meses em Évora, bom comportamento, disse o juiz, mas eu sabia, era o sistema português, leniente com os que choram. A notícia chegara como uma carta-bomba, e em vez de medo, senti curiosidade mórbida. Queria vê-lo, não para perdoar, mas para medir o abismo que caváramos. A Inês desaconselhou: ele é veneno, Ana. Deixa o passado no passado. Mas o psicológico exigia confronto final. Preciso de fechar a porta, respondi. Marquei encontro num café em Sesimbra, neutro como o mar calmo que nos separa. Ele chegou atrasado, o sol batendo no rosto marcado por linhas novas, o cabelo grisalho prematuro como troféu de derrota. Pediu um galão, as mãos tremendo ligeiramente ao erguer a chávena. Obrigado por vires. Pensei que me odiasses tanto que nem olhares. Ódio é energia desperdiçada, disse eu, a voz estável como as rochas da Arrábida. Quero entender, o que sobrou de ti. Ele falou, horas a fio, o café esfriando como a nossa história. A prisão fora inferno, celas úmidas, noites de insónias com ecos de crimes alheios. Aprender a terapia lá dentro, grupos onde desenterrava o pai alcoólico, a mãe submissa. Tu foste o catalisador, Ana. O teu silêncio gritou mais alto que gritos. Ouvi, dissecando, era manipulação residual. Ou redenção genuína.
O terapeuta avisara, controladores fingem mudança para reconquistar. Mas nos olhos dele, vi algo novo, vulnerabilidade, não posse. Eu errei, continuou. O rastreador era o meu medo tornado arma. Perdi tudo, filho, carreira, tu. Mas ganhei clareza. Trabalho agora num centro de reinserção, ajudo outros como eu. Saí dali dividida, o sol poente tingindo o mar de sangue. Dirigi para o mirador da Arrábida, parei o carro e caminhei até ao Edge, o vento uivando como almas perdidas. Olhei para baixo, o abismo chamando, não para saltar, mas para simbolizar. O Miguel era o precipício que eu evitara, agora, olhava-o de frente. De volta a Lisboa, contei à Inês. Ela ouviu, preocupada, não o deixes entrar de novo. A ferida cicatriza, mas pode reabrir. O João, ao lado dela, ofereceu vigilância digital, se ele mexer um dedo, eu sei. O verão chegou quente, praias de Cascais lotadas de famílias rindo, contrastando com o meu isolamento autoimposto. O namorado, o professor Carlos, era paciente, passeios pelo Lisboa Factory, conversas sobre Camões e impérios caídos. Mas o sexo era mecânico, a intimidade travada por memórias do controle do Miguel. Dá tempo, dizia ele, beijando a testa. O psicológico intensificava-se em terapia, hipnose para reviver a descoberta do rastreador, o pânico como uma onda. Sentes o poder agora? Perguntava o terapeuta. Sim, sentia, o de escolher, de não ser caçada. Então, o twist, o Miguel violou a condicional, contactando a Rita. O João descobriu, e nós agimos. Anónimo para o juiz, provas de mensagens, preciso de ti para me sentir inteiro. Ele voltou à prisão, desta vez sem apelo. A culpa? Menos. Era consequência, não crueldade. A Inês e eu celebramos com sardinha assada no São João, fogueiras iluminando a Alfama como purificação. Mas o drama não acabava. Carlos descobriu o passado, confrontou-me, ele rastreou-te. Meu Deus, Ana. O medo nos olhos dele espelhava o meu antigo, e eu soube, a traição marca para sempre. Terminamos, amigavelmente, mas o vazio cresceu. Sozinha, mergulhei no trabalho, promovida a gerente na agência, voos para o Brasil, ironicamente. Planeava sozinha, para Faro, onde o sol cura tudo. A Inês casou-se no outono, casamento simples na Sé, eu madrinha com vestido azul como o Tejo. No banquete, brindes a irmãs, pela que me salvou do abismo. O Miguel escreveu de novo, da cela, encontrei paz. Obrigado pela lição dura. Guardei a carta, não queimada. O psicológico. Uma jornada, de vítima a vingadora a sobrevivente. O precipício da Arrábida ensinara, olha o abismo, mas não saltes. Voa. O Tejo flui eterno sob a ponte 25 de Abril, as águas turquesa carregando segredos de séculos para o mar aberto, enquanto eu estava na margem Alcântara, o vento outonal despenteando o cabelo como dedos gentis. 2 anos haviam passado desde o rastreador, desde a vingança que me esculpira como o rio esculpa a terra, suave mas inexorável. Lisboa mudara pouco, os elétricos rangiam nas colinas, os azulejos das fachadas contavam histórias antigas, mas eu era nova, forjada no fogo da traição e temperada na psicologia das profundezas humanas. A Inês e o João esperavam-me num barco alugado, uma pequena embarcação branca balançando na doca, garrafas de vinho verde geladas no gelo. Para celebrar a liberdade, disse ela, abraçando-me forte, o cheiro de lavanda do seu perfume misturando-se ao sal. O João acenou, o laptop fechado pela primeira vez em anos, hoje, sem ex, só ondas. Zarpámos devagar, o motor ronronando como um gato satisfeito, o sol poente pintando o céu de laranja e púrpura, como um quadro de Paulo Arrego. Brindámos ao passado, ao Fiat traidor, ao teste que mudara tudo, à irmã que farjara a podridão. Rimos das memórias, o Miguel de joelhos no terreiro do Paço, as mensagens anónimas que o enlouqueciam. Mas o riso era leve agora, sem veneno. E ele? Perguntou a Inês, reclinada no convés, os olhos semicerrados contra o brilho. Livre, como eu. Saiu há meses, mudou para o Algarve. Trabalha num barco de pesca em Lagos, longe de telemóveis e mentiras. Recebera uma mensagem dele, neutra, encontrei o mar. Paz para ti,
Ana. Não respondi, mas o silêncio era perdão. O psicológico fora o verdadeiro campo de batalha. Anos de terapia, livros devorados, de Freud a autores portugueses como Lobo Antunes, dissecandamente como um cirurgião. Aprendera que a vingança é catarse, mas a cura é arte, perdoar não o outro, mas o eu ferido. Noites em que o pânico voltava, sentindo olhos invisíveis, mas agora combatia com respiração, com corridas ao longo do Tejo, pés batendo no calçadão como batimentos de um coração curado. Começara um blog anónimo, Sombras no Chassi, partilhando histórias de sobreviventes, não para a fama, mas para conectar. Mulheres de todo Portugal escreviam, obrigada por dares voz ao meu silêncio. A Inês orgulhava-se, a vingadora virou farol. O amor regressara devagar. Encontrei o Rui num workshop de escrita em Belém, um escritor de contos, com mãos calejadas de canetas e olhos que viam além das palavras. Namorávamos sem pressa, passeios no jardim botânico, noites de bacalhau no forno e conversas sobre o que nos quebrara. O teu passado não te define, dizia ele, traçando as minhas cicatrizes invisíveis. Com ele, o sexo era dança, não conquista, a confiança, ponte, não prisão. Mas o clímax do drama veio inesperado, a polícia chamou-me para depoimento. O Miguel fora acusado de assédio ou outra, um ciclo não quebrado. Testemunhei, voz firme no Tribunal de Lisboa, descrevendo o rastreador como lição. Ele olhou para mim do banco dos réus, não ódio, mas gratidão triste. Condenado a mais tempo, mas com ordem de terapia obrigatória. Saí para a rua chuvosa, o Rui à espera com guarda-chuva. Acabou. Acabou dele. O meu. Continua, mas agora, eu guio. A Inês engravidou nessa primavera, uma bolinha de vida a crescer no ventre, e o batizado foi em Alfama, com fado suave e riçóis quentes. Segurei o bebê, os dedinhos agarrando o meu, e chorei, lágrimas de futuro, não passado. O Tejo, testemunha eterna, levava os restos, o rastreador enferrujado, jogado na água anos antes, as cartas queimadas, as dúvidas afogadas. A vingança fora o furacão, o psicológico calmaria após. Agora, liberdade, crua, portuguesa, com o gosto salgado do mar e o doce do vinho partilhado. Enquanto o sol se punha no nosso barco, brindámos de novo, às irmãs, às sobreviventes, ao Tejo que nos carrega. E eu soube, a história não acabava com descoberta ou punição, mas com o amanhecer que segue a noite mais escura.